Você tem que parar com esse hábito idiota de ficar contando as suas coisas para os outros. Você tem esse costume de sempre que começa a fazer alguma coisa, se propõe a fazer algo novo, seja uma nova meta, um novo esporte, estudar para um concurso específico, você chega para as pessoas e começa a gritar: ah, vou fazer tal coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí você tem essa ânsia de uma aprovação que não vem. Você tem essa necessidade de ser aprovado pelos outros. Você espera que os outros cheguem em você, batam nas suas costas e falem: é isso aí, parabéns, muito bem, vai dar certo, você vai conseguir. E muitas vezes a gente sabe que isso na prática não acontece. Então esse é o meu alerta. Eu vou mostrar aqui para você porque o silêncio na sua vida é a sua maior arma. E por que você deve ficar mais em silêncio. Principalmente quando se trata dos seus planos. Eu sei que é normal a gente querer essa aprovação das pessoas. E principalmente dos nossos parentes, das pessoas que são mais próximas. Mas infelizmente essas pessoas que são muito próximas de você são aquelas que vão jogar terra em seus sonhos, vão cuspir em seus sonhos, vão jogar literalmente um balde de água fria neles. E é por isso que eu vou falar aqui o porquê que você precisa ficar calado. Para iniciar esse vídeo aqui, eu gostaria de falar sobre as principais razões que a gente tem essa necessidade. Por que a gente tem essa necessidade de compartilhar com os outros os nossos projetos, os nossos sonhos? Por que isso? Então, basicamente, a primeira razão seria isso, uma validação, uma aprovação, um desejo intenso de ser aprovado pelos outros. E é igual eu falei aqui, muitas pessoas que estão ao seu redor, infelizmente, elas não querem ver você bem. Elas não querem ver você saindo do lugar que ela está para ver você de baixo, né? Ver você crescendo e ela ainda no mesmo local. Então você não precisa dessa aprovação. Você se propõe a fazer aquilo e faça em silêncio. Coloque o seu trabalho, dedique o seu trabalho duro em silêncio. E a segunda razão é que a gente fica buscando esse apoio. E muitas vezes esse apoio é inexistente. Igual eu falei, esse apoio que você acha que vai conseguir, muitas vezes você não vai ter. Igual eu já vi muitas vezes as pessoas dentro de casa, o próprio esposo ou a esposa coloca uma energia ruim, né? Coloca, tu não vai conseguir. Isso aí, pra que tu vai tentar isso aí? Os seus pais também, que são próximos de você, que dizem que você não vai conseguir, que dizem que você não vai ter a capacidade de concluir aquilo que você prometeu. E aí você vai tropeçando, tropeçando e tem esse desejo imenso de apoio. Então, se eu poderia dar um conselho aqui pra gente conversar sobre isso, seria manter-se em silêncio e buscar apoio único e exclusivamente em Deus. Você e Deus e o silêncio. E mais ninguém. Colocar todas as suas frustrações nele, todos os seus desejos, as suas necessidades e entregar para ele. E trabalhar duro junto com ele e mais ninguém. Porque só ele sabe os seus sofrimentos, só ele sabe o quanto você tem derramado suor aí no seu projeto, que muitas vezes as pessoas duvidam de você. Então, foque você e Deus e mais ninguém. E aí essa terceira razão que a gente quer muito falar para os outros seria o medo da solidão. Nós, seres humanos, nós temos muito medo da solidão, muito medo de ficar sozinhos. Então, sempre quando você vai fazer algo, uma meta específica, é necessário você colocar um empenho, um esforço naquilo. E, às vezes, esse esforço vai ser necessário você abdicar de alguns prazeres com a família, alguns momentos com a família, e você não quer isso. E aí, por não querer isso, você faz o quê? Pessoal, eu vou começar a estudar para concursos aqui. E aí, esperando, então tudo tem uma conexão. Você fala porque você tem medo da solidão, porque você sabe que vai precisar dedicar mais tempo da sua rotina nisso aí que você se propôs. E aí, basicamente, você se encontra sem apoio. Então, são as três razões ali, né? Primeiro, essa aprovação dos outros, essa necessidade. O segundo, a necessidade de um apoio que muitas vezes é inexistente. E terceiro, esse medo da solidão. Aí, partindo desse início aí, das razões pelas quais a gente quer tanto compartilhar com os outros, agora nós vamos falar por que é tão bom você ficar em silêncio em relação aos seus projetos, em tudo que você for fazer. Falando um pouco da minha história, quando eu comecei a estudar para concursos, eu compartilhei com a minha família, com os amigos, e falei abertamente, vou começar a estudar para concurso, e aconteceu o que eu falei inicialmente. Disseram que o concurso era difícil demais para mim, porque eu tinha acabado de terminar o ensino médio, era um concurso concorrido na época. Eu falei, não, beleza. E eu já comecei a tomar na cara aí, né? Comecei a calejar, falei, não, entendi. Então a regra funciona assim, você precisa entender a regra do jogo. Eu comecei a entender que a regra do jogo era essa. Não, o silêncio então é melhor para mim. Porque isso vai me proteger de alguma maneira. E aí o primeiro benefício seria isso. As cobranças
desnecessárias que você vai se livrar. Porque muitas vezes as pessoas que vão te cobrar são aquelas que não estão nem aí para você. Não estão nem aí para saber se você está bem, se vai te apoiar ou não. Elas não querem saber se você vai conseguir ou não e nem vão te ajudar. Mas essas pessoas que não estão nem aí são as primeiras que vão te cobrar. Por quê? Por causa de um ato seu que compartilhou o seu projeto. Então, aconteceu isso comigo. Quando eu compartilhei, eu ia fazer uma prova, as pessoas, querendo ou não, uma cidade pequena, ficavam sabendo. E essas pessoas que não estavam nem aí para mim, chegavam, mas não passou no concurso? Mas fulano já passou na prova e tu ainda tá aí? E começou essa cobrança desnecessária por causa de uma falha minha. E não que a cobrança seja ruim, digamos assim, porque é uma forma de você ser estimulado para estudar mais. Já basta a sua própria cobrança em você mesmo. A sua própria cobrança dizer, não, eu preciso fazer isso. E aí, por conta de você espalhar para Deus e o mundo, vem essa cobrança desnecessária de quem não tá nem aí para você, quem não tá disposto a te ajudar, e isso começa a pesar sobre os seus ombros. Então, esse seria o primeiro benefício do seu silêncio. Tirar essa cobrança desnecessária das suas costas. E aí, o segundo benefício seria você proteger a sua energia. Querendo ou não, né, os estudos aí comprovam que o ambiente que você está influencia diretamente as suas decisões, os seus pensamentos e as suas ações. Então, se você está em um ambiente em que as pessoas elas sempre estão com pessimismo, dizendo que você não vai conseguir, você pode ter uma energia muito forte sobre si mesmo, uma certeza absoluta que você vai conseguir, mas isso poderá te prejudicar em muitas coisas, né? Talvez nesse momento que você está buscando o seu objetivo, não são dias constantes que você está sempre animado, sempre para cima, eu vou conseguir com certeza. Vão ter dias que você vai desanimar. E nesse dia específico que você vai estar desanimado, se você começar a falar para Deus e o mundo dos seus projetos, e várias pessoas estiverem ao seu redor, colocando em sua cabeça, em um dia desse de desânimo, que você não vai conseguir, que você não é capaz, que isso, que aquilo, a sua cabeça, ela vai perder essa energia que eu estou falando, né? Você vai perder muita energia tentando lutar contra esses comentários e dizer, não, eu consigo, não, eu vou conseguir, fulano tá errado, ele tá errado acerca de mim. Seria isso, você não contando as coisas para os outros, mantendo-se em silêncio, você preserva a sua energia mental, a sua energia sobre você mesmo, sobre as suas crenças. E aí o terceiro benefício seria o fator surpresa. É uma das coisas assim, que eu gostei muito quando, depois eu aprendi, só para trazer de novo a minha história, depois ao longo do tempo, que eu fui reprovando várias vezes por conta dessa cobrança, eu saí da minha cidade, fui para outra, e ninguém sabia por qual motivo eu tinha saído, mas foi especificamente para estudar. Eu fiquei num cursinho lá, estudava de domingo a domingo, focado, obcecado em ser aprovado. E quando souberam que eu fui aprovado, foi aquela surpresa, né? Então eu fiquei feliz por isso, porque eu vi que funcionava. O fato de você manter-se em silêncio dos seus projetos. E aí, como consequência, as pessoas vão saber, falar, fulano passou. Eu não botava fé e ele passou. E assim vai funcionar com você também. De ter esse fator surpresa, de você não ter essa necessidade de ficar anunciando aos quatro ventos que você vai fazer tal coisa. E aí, já trazendo aqui para a questão do YouTube, você acha que tem algum amigo meu que sabe que eu estou fazendo conteúdo aqui para o YouTube? Ninguém sabe, a não ser os meus pais, porque são de fato uma rede de apoio, eles nunca me criticaram em nada que eu fiz, graças a Deus eu tenho pais maravilhosos, tenho a minha esposa maravilhosa, mas você tem que saber para quem você vai contar. Se realmente aquela pessoa acredita em você, está com você, não há problemas em compartilhar os seus sonhos para ela. Mas a maioria dos casos não vai valer a pena. Você vai quebrar a cara, você vai se frustrar, você vai achar que aquela pessoa ia lhe apoiar e muito pelo contrário, ela vai te desanimar. Então é por isso que eu não conto para nenhum amigo que eu comecei a fazer esses conteúdos no YouTube. Primeiro, porque a maioria não entenderão o porquê que eu quero fazer esse canal no YouTube. Segundo, eu sei que a maioria não vai me apoiar. Vão fazer chacota da minha cara, vão tirar onda, vão brincar, vão zoar. E eu não tenho interesse em compartilhar justamente por isso. Vou manter em silêncio esse projeto que eu tenho de fazer vídeos aqui para o YouTube, compartilhar os conteúdos que eu acho que são relevantes para as pessoas, até que eles conheçam por algum acidente ou por ser recomendado aqui pelo YouTube. Enfim, justamente por conta desse fator surpresa que eu falei. Quando veio falar, Danilo tá com um canal no YouTube. Para finalizar, o que eu queria compartilhar com você seria isso. Não compartilhe os teus sonhos com qualquer pessoa.
mantenha o silêncio e trabalhe duro. Trabalhe em silêncio. Mantenha os seus sonhos para você e Deus. Não precisa ficar gritando para os outros o que você vai fazer, o que você deixa de fazer. Isso vai preservar a sua energia. Isso vai te dar uma paz mental que você não tem noção do quanto você vai melhorar em relação a isso. Aqui também serve, né, da mesma forma para os seus sonhos, mas também para as suas dores. Não compartilhe as suas dores com qualquer pessoa. Não vai contar para as pessoas as feridas que você tem, sendo que elas não têm os remédios corretos para te curar. Muito pelo contrário, tem venenos, né, para te deixar pior. Palavras que vão te deixar pior ainda. Se você já passou por algo semelhante, que eu acho que todo mundo, em algum grau, já passou por isso, compartilhou algo com alguém e essa pessoa te fez cair no chão, te desanimou, colocou palavras negativas em relação aos seus sonhos. Então eu espero que você comente aí se você já passou por isso, como foi a situação e como você tem lidado com isso hoje. Então eu espero que você tenha compreendido a mensagem. Faça as suas coisas em silêncio. Não deixe que os outros saibam. Quando você conseguir, se você quiser falar bem, se não, mantenha-se em silêncio também. Porque uma das coisas que eu aprendi é isso. O silêncio, ele salva muita coisa. Deus abençoe vocês.